Olá, muita luz para você e para toda a sua família. Começa agora o programa Saindo da Crise. E você que precisa, sabe, de ajuda, de auxílio, de orientação, direção, para você sair desta situação difícil em que você se encontra, muitos problemas, muitas dificuldades e para onde você olha é uma pressão muito grande sobre a sua cabeça. Você quer ajuda? Eu quero já no início da nossa participação deixar à sua disposição o número da nossa central de atendimento. Pegue agora o seu telefone e ligue para 11 3573 3535 ou, se preferir, mande uma mensagem de WhatsApp para 11 3573 3500. Eu tenho certeza que uma palavra pode ajudar você a ter o seu entendimento aberto acerca do que você precisa fazer para sair desta situação. Nós vamos acompanhar uma matéria agora que tem muito a ver com o que muitas pessoas estão vivendo. Esgotamento profissional tem gerado transtornos mentais. Quantas pessoas estão assim sobrecarregadas? E isso tem afetado o emocional, o físico e até o espiritual. Vamos acompanhar. A falta de dinheiro e as dívidas abalam a autoestima de muita gente. A senhora está devendo no supermercado há quanto tempo? Vai fazer 4 anos. E não consegue pagar? Não, porque não me sobra dinheiro. Meu filho paga meu aluguel, me ajuda na despesa do cartão. Eles ligam todo dia? Toda hora. O problema é sério e pode desencadear a depressão, a ansiedade e outros problemas graves de saúde. Eu sou diabética, minha diabetes aumenta, a pressão aumenta. Equilibrar as finanças pessoais não é nada fácil para a maioria das pessoas. Aí você vai, olha uma, olha outra, aí o vencimento é amanhã, outra vez daqui 3 dias e o dinheiro negativo. Eu gastava muito, eu comprava muitas roupas, roupas caras. Muitos costumam ter uma vida de altos e baixos, não sabendo como lidar com as finanças e acabam se endividando. Me endividei com cartão, também cartão de crédito, que às vezes vinha um valor muito alto e eu falava, não, eu vou pagar o mínimo, por exemplo. E aí no outro mês vinha o dobro, pior, juros um em cima do outro e aí eu não conseguia pagar. A parcela de famílias que se declararam endividadas registrou em 2020 o maior patamar anual em 10 anos. Segundo um levantamento recente da Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. A atual crise econômica fez com que o desemprego aumentasse e com que os trabalhadores tivessem a renda reduzida. O aumento da inflação também fez com que as famílias recorressem ao crédito para compor a renda. Enfrentar uma crise econômica não é fácil. As contas não param de chegar. E toda essa preocupação com o dinheiro faz muitas pessoas adoecerem. Os endividados têm 4 vezes mais chances de ter depressão e 8 vezes mais de não dormir bem. Descubra agora, através dessa programação, que existe um lugar onde todo esse fracasso e sofrimento é transformado em prosperidade. Quem sabe você não está enquadrado nessa condição e muitas das vezes até dependente de remédios para inibir a ansiedade ou para que você não venha a ter esses picos, de depressão e muitas das vezes estar num estado em que você consiga aí equilibrar a sua vida, o seu trabalho, mas o fato é que problema se resolve, não se administra. Não adianta você tentar administrar essa situação ou até normalizar algo que, na verdade, Deus tem o poder para resolver. Nós vamos, nesse momento, acompanhar o quadro Povo Fala e pessoas foram entrevistadas nas ruas. E o tema desse quadro é o seguinte: problemas financeiros levam à depressão? O que você acha? Vamos saber o que as pessoas disseram. Para mim, um emprego é o suficiente. Seria muito importante, né? Qualidade de vida. Estou começando a empreender e eu trabalho.
O último dado mapeado pela Organização Mundial da Saúde sobre a depressão aponta que 5,8% da população brasileira sofre com essa doença. E se não for tratada, pode levar ao suicídio. Nós vamos às ruas saber se os problemas financeiros, como dívidas, falência ou desemprego, contribuem com o aumento desse quadro. Eu caí num golpe, me fizeram um empréstimo, no meu nome. E eu fiquei com essa dívida. Foi um momento que, logo que minha esposa engravidou, foi o momento mais difícil, onde eu perdi o emprego também. Então essa foi a fase mais difícil. Fiquei sem poder dormir direito, fiquei com insônia, muito nervosa, preocupada, Foi assim que eu me senti, foi terrível. É só lamentação. Todo mundo está vendendo o almoço para comer a janta, a gente costuma dizer. Porque não tem. Você vive na ilusão que tá bom, e não tá. Você vai esperneando para um lado e para o outro, tentando achar alguma coisa. E tá muito difícil, tá muito complicado. O momento atual é muito complicado. E tem adoecido muitas pessoas? Tem. Abala o sistema nervoso de qualquer um, Você trabalhar, você saber trabalhar, precisa trabalhar e você não vê o resultado. A gente consegue dormir com fome, Criança não. Então assim, eu já teve uma parte na minha vida que eu tive que falar para minha filha, dorme que a fome passa. Então... Isso para uma mãe é terrível. E eu jurei ali para mim mesmo que nunca mais eu ia passar por isso. Mas eu já tive vontade, sim, dar fim tanto em mim como nelas, para não ter que passar mais por isso. Conforme comprovamos através das respostas, os problemas financeiros afetam sim a saúde e o psicológico das pessoas. Mas, como vimos, existe uma saída. E para quem não sabe, eu volto agora com o senhor nos estúdios. Infelizmente, há pessoas que estão assim, nessa condição de tanto trabalharem e não tem tempo para a família, não conseguem sequer realizar os seus sonhos. Você precisa entender que você não deve ser escravo do trabalho, escravo do dinheiro. O que você deve fazer, faça, mas desde que seja o mesmo satisfatório e traga para você a realização daquilo que você deseja. Por isso que a cada segunda-feira, na reunião da Prosperidade com Deus, as pessoas têm tido a oportunidade de buscar a orientação, a palavra e, claro, a oração para a transformação total de suas vidas, não só no aspecto material, mas principalmente dentro delas, para que através desse equilíbrio elas encontrem então a satisfação profissional. A Carly trabalhava, mas não conseguia se manter. Mas através de um pacto com Deus, essa história mudou, essa situação virou e vamos aprender como isso aconteceu. Walterney e Carla tiveram dificuldades em sua vida financeira, mas sair dessa situação em que eles viviam era o objetivo dos dois. A gente caminhava fazendo as coisas do nosso jeito, achando que era do nosso jeito que a gente iríamos conseguir, que a gente ia chegar onde a gente queria chegar, e chegou um certo tempo que nós vimos que não era assim. E da maneira que a gente estava conduzindo, a gente estava vendo que a gente só estava indo para o fundo do poço, só andando para trás, entendeu? Nada de conseguir algo diferente, nada de mudança, entendeu? Até então a gente chegar no fundo do poço e realmente ver que não estava dando. Foi aí que nós chegamos em Campos, no Goitacazes, há 10 anos atrás, numa situação precária, entendeu? Alugamos uma casa sem nada dentro da casa, entendeu? Apenas um colchão para a gente poder deitar, entendeu? Consegui comprar um fogão de duas bocas no bazar e um frigobar, que é onde só tinha uma garrafa com água, e sem emprego, entendeu? Sem perspectiva de vida nenhuma. A situação estava tão difícil, entendeu? Que teve um dia, entendeu? O que tinha pra gente comer só era para minha esposa e minha filha. A minha filha perguntou ainda se eu queria: papai, você não tá com fome não, papai? Eu cheio da fome, mas falei que estava tudo bem, que eu estava, entendeu, satisfeito, que eu não estava com fome. Mas na verdade estava cheio da fome, mas queria deixar para ela e minha esposa comer. Aquele dia eu entrei para dentro do banheiro, foi um desespero, chorei muito, entendeu? Muita guerra. Passamos por uma situação também, que logo assim que nós chegamos na cidade,
Um amigo próximo também me prometeu, fez uma promessa para mim que iria conseguir um trabalho embarcado para mim. E eu sem dinheiro nenhum, sem o que fazer, não sabia como fazer, acabei recorrendo ao agiota. Esse agiota me fez esse empréstimo, na época foi R$ 1.500. Fiz o curso, entendeu? A promessa de ser embarcado foi tudo por água abaixo, não aconteceu. Eu fiquei endividado e continuei desempregado. Dessa dívida, entendeu? Eu comecei a ficar apavorado, aí eu peguei com outro agiota para pagar esse, daqui a pouco eu peguei com outro agiota para pagar esse e comecei a ficar desesperado. Quando eu vi, já estava na mão de 3 agiotas. A esperança de sair deste problema era zero. E a esperança que estava perdida foi restaurada através da fé. Veio a ideia, entendeu? De um novo estabelecimento, que é na área de comida mineira. E nós estamos aqui, graças a Deus, depois que eu conheci a palavra. E dali agora a gente vai ter a visão, vai seguir o que a gente aprende na igreja. Foi onde eu tive uma direção, entendeu? De vender pano de prato. Desse pano de prato, a gente rodando, entendeu? Eu rodando no centro da cidade, conheci um amigo, entendeu? Que é onde me deu a oportunidade no restaurante, onde eu comecei a trabalhar de garçom e as portas foram se abrindo, entendeu? Eu comecei como garçom, depois eu fui para supervisor de cozinha, entendeu? Chegou um certo ponto, entendeu? Que eu falei que eu achei que estava pronto, entendeu? Para mim partir para uma carreira solo. Foi onde surgiu a oportunidade, Deus abriu a porta do restaurante, uma pessoa queria fechar o restaurante, me passou o restaurante completo, sem R$1 ela me passou o restaurante. E para quem chegou pedindo um sacolão para se alimentar, hoje pode ajudar a outras pessoas. Lá no início a gente estava pedindo, hoje Deus está dando a oportunidade da gente estar ajudando, né? Na medida do nosso possível, mas nós estamos ajudando, né? Para quem um dia tanto pediu ajuda, hoje Deus nos honrou, né? É verdade, para quem chegou na igreja pedindo cesta, hoje a gente está tendo condições de doar cesta para aqueles que precisam também. Hoje a gente é outra pessoa, entendeu? Nós temos uma casa hoje abençoada, nós comemos do bom e do melhor, podemos passear coisas que nós nunca fizemos há anos, entendeu? De ficar 10 dias em praia, descansando, agora a gente tem condições de fazer, entendeu? Tudo foi diferente. E agora fala para o pessoal de casa o que esta reunião representa. Hoje, para mim, é uma faculdade. É uma faculdade que o Papai do Céu me deu de graça. Obedecendo é como o homem de Deus fala. Estamos indo para o topo. Nós vamos para o topo. Quantos vivem em situação de miséria? Dívidas, falência, desânimo. Literalmente, são muitos os que não dormem. Mas esse estado de vida não é uma condição, vai além do visível. É espiritual, algo que afeta toda a vida, inclusive a financeira. Sendo plena a sua abastança, estará angustiado. Toda a força da miséria virá sobre ele. Para quem vive subjugado ao espírito da miséria e amarração, a batalha travada dentro da mente, o ataque, é melhor do que a defesa. Porque a luta não é contra a carne, mas sim contra o espírito causador do fracasso financeiro. Segunda-feira, venha combater o espírito da miséria e tomar posse das promessas de Deus. Você que está passando por uma situação tão difícil agora e que de repente está aí pensando assim, eu não sei mais como agir. Você precisa de direção. E essa direção que vem do altar, que vem de Deus, é o que vai ajudar você a enxergar não o problema, mas a enxergar pela fé a solução. O maior problema das pessoas está justamente aí. Elas só conseguem enxergar a dificuldade, mas não conseguem vislumbrar o seu futuro, um futuro de sucesso, de realização, de transformação. Você pode, meu amigo, minha amiga, sim, olhar lá adiante e pensar assim, eu vou conquistar, eu vou mudar a minha história,
eu vou escrever uma nova história de vida profissional, financeira, para mim e também para toda a minha família. Por isso eu gostaria de convidar você a estar conosco segunda-feira aqui na Universal para participar do pacto com Deus e também desse clamor para a queda de todas as muralhas. Que muralhas eram essas? As muralhas que cercavam a cidade de Jericó. Mas Deus prometeu a Josué que essas muralhas viriam ao chão. Maior do que as muralhas é o poder de Deus. E maior do que esse problema, essa dívida exorbitante, do que essa situação difícil, de aperto que você está vivendo, maior do que a situação que impede você de avançar nas vendas, crescer profissionalmente, maior do que a concorrência desleal que você tem tido e com isso, talvez seus negócios estão travados, maior do que tudo isso é o poder de Deus. Se você invocá-lo, esse poder se manifestará. E essa situação que está entre você e onde você quer chegar, como as muralhas caíram, essa situação também cairá. Vamos a essa chamada da queda das muralhas. Ainda não acabou. Muitos, quando se aproximam do final do ano, desistem, jogam a toalha e perdem as esperanças. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Vamos buscar em Deus a força para que este seja o melhor final de ano da sua vida. Novos contratos, novas vendas. Este ano não acaba sem bons resultados. Participe no dia 2 de dezembro da Segunda-feira da Força, com o 9º clamor pela queda das muralhas. Na maior palestra de prosperidade do mundo. Para você, qual é a definição de fé? O que é fé? Será que para você fé é ter uma religião? Será que para você fé é simplesmente estar conectado com alguém superior? Tem muita gente que hoje diz assim, né? Tudo para ela é o universo. Mas fé é o poder de Deus dentro de você. Mas essa fé precisa ser ativada, precisa ser acompanhada de obras, de ações, de atitudes, para que por meio dela você alcance grandes resultados. Os testemunhos que apresentamos a você aqui a cada programa comprovam que, através da fé, pessoas têm realizado sonhos, têm alcançado metas, têm obtido grandes resultados. Resultados estes que até então pareciam até impossíveis, mas se tornaram possíveis quando a fé foi colocada em prática sobre a palavra de Deus. As histórias que você vai acompanhar agora de pessoas que subiram ao altar e testemunharam mostra que um pacto com Deus divide a vida da pessoa entre um antes e um depois. Vamos assistir. Seu Vilmar, qual foi o resultado alcançado através do pacto? Pois é, pastor, eu não costumo vir às 6 horas na reunião, sempre venho às 7h30. E segunda-feira passada a gente veio, deu uns atrapalhos, a gente veio às 6 horas. E na hora da oração, eu lembro que o senhor orou e a gente declamou todo mundo junto ali, né, que a gente ia ter um testemunho nessa próxima segunda, né. E eu tinha vários orçamentos, assim, a gente tem uma empresa, sempre está fazendo orçamento, né. E tinha 2 orçamentos específicos, fazia 1 ano quase, numa posada, de uma obra bem grande, assim, sabe. E aí, cara, eu memorizei aquilo, né, pensei naquilo e a hora que o senhor falou, não, tu vai ter testemunho, né? Eu tomei posse daquilo que o senhor pregou e intercedeu para a gente ali. Quando foi na terça-feira de manhã, a cliente me ligou, Vilmar. Eu nem lembrava mais do orçamento, o nome da pessoa bem certo. Daí ligou para mim, daí disse, você consegue dar uma olhada lá no trabalho de novo? Eu digo, não, vamos. Fui lá, conversamos, olhamos lá o trabalho. Quando foi, acho que 4h30 da tarde, lá já tinha fechado. A gente bateu o martelo, fechou, a gente vai fazer o contrato e já fez a primeira, que fala a verdade mesmo, né, a percentagem da obra ali. E foi uma vitória, pastor. E quando foi, acho que foi na quarta-feira, outro orçamento também, que fazia quase 1 ano também, num condomínio lá em Coqueiros, né. O cliente também ligou amanhã, a gente estava fazendo uma reunião, né, sobre os condôminos lá, para a gente acertar bem certinho os detalhes da... 1 ano, tanto uma situação quanto outra. Humanamente falando, já era uma questão perdida. O cara que
o tipo orçamento do condomínio tem várias pessoas, né? Eles estavam em 3 concorrendo, né? Tudo empresa grande, né? Eu era o menor ainda, entre essas, assim, tinha feito orçamento para eles, né? E o cara ligou, né? E a gente fechou o trabalho. Mas era porque era para ser seu. Já estava escrito na terra e onde, pessoal? E nos céus. E vai vir muito mais, pode ter certeza. Se prepare, vai ser mais uma semana de testemunho. Amém? Qual é o seu nome? Igor. Igor, qual foi o resultado alcançado vindo segunda-feira? Pastor, vindo segunda-feira, firmando o pacto no altar, obedecendo a direção que era passada. Antes eu tinha um emprego, era acomodado, tinha um salário bom, vivia bem, só que estava acomodado. Deus despertou em mim, na minha esposa, uma fé inteligente, a fé que vem de Deus mesmo, que vem do altar. Abandonei tudo, larguei tudo que eu tinha certo, entrei para a fé literalmente, querendo que aonde eu colocasse o meu pé, Deus ia ter que dar um jeito de colocar o chão, porque eu estava obedecendo a palavra dele. Saí do trabalho que eu tinha garantido, entrei em um que eu não tinha absolutamente nada, não sabia praticamente nada sobre esse tipo de venda. Antes, no meu trabalho, que eu ganhava em 8 meses, hoje eu faço em 40 dias. O que mudou para que houvesse essa ascensão aí? Primeiramente, é a mentalidade. A gente crendo na palavra, muitas das vezes a gente vem e diz que crê, só que a gente não coloca em prática. A partir do momento que a gente veio, aprendeu e colocou em prática aquilo, colocou a nossa vida na dependência de Deus 100%, Deus honra. Como o senhor acabou de falar, a gente tem 2 opções, ou a voz da dúvida ou a voz da fé. A gente decidiu colocar em prática a voz da fé. E o que aconteceu nesses dias? Nesses dias agora, eu fechei, há 2 semanas atrás, eu fechei uma venda de 760 mil. Agora, em 7 dias, eu fechei uma outra venda também grande, mas sempre na fé. Colocando a vida na palavra de Deus, no altar e obedecendo. Eu vinha aqui, pegava o propósito, eu fazia o propósito. Não vinha aqui e colocava no altar só simplesmente algo material, mas eu colocava a minha vida. Era 3 horas da manhã, joelho dobrado todos os dias. Foi as 2 piores semanas de sono da minha vida, mas com resultado para glorificar a Deus. Quer dizer, como Pedro, lançando as redes, ou seja, tomando atitude, não apenas vindo, orando, recebendo a direção, crendo naquilo que era dito aqui dentro, mas lá fora também movendo as águas, fazendo sua parte. Movendo as águas, fazendo a minha parte, porque eu sabia que a parte de Deus estava sendo feita também. Entrei agora, minha gerente, e todo mundo me pergunta, o que eu faço? Que eu consigo ter esse resultado? O que eu faço que eu consigo tirar tantas reservas, sendo que eles que estão há 5 anos, mais tempo que eu, não conseguem? Desculpe perguntar, o que você fazia antes e o ramo que você trabalha hoje, tem alguma coisa a ver? Absolutamente nada. Antes eu trabalhava com avião, hoje eu trabalho com empreendimentos. E Deus tem honrado. Com certeza. Bem forte para o nosso Deus. E muito mais vai vir, esteja preparado. Muitas pessoas têm buscado a conquista de um emprego, limpar o nome, uma empresa restabelecida, um novo automóvel, uma nova casa, mas nada tem dado certo. Sempre um problema se põe de pé e faz com que os planos e projetos fiquem parados no tempo. As muralhas de Jericó aparentemente paravam os planos de Israel em conquistar a terra prometida, mas não os planos de Deus. Talvez você passou um ano repleto de derrotas até aqui. E cada passo que tentou dar para frente, se levantou uma muralha. Mas assim como o povo de Israel, que pela direção de Deus deram 13 voltas, resultando na queda da muralha, o que tem te impedido de prosperar também cairá por terra. Às segundas-feiras, da queda de todas as muralhas, onde as promessas de Deus se cumprirão em sua vida. Venha firmar um pacto com Deus, buscar a aliança do pacto, e se você já tem, não se esqueça, hein? Não é um presente, mas é um propósito. Até a última segunda-feira do ano, vamos clamar por você. Avenida Mauro Ramos, 1310, centro de Florianópolis, os horários 7, 10, meio-dia, 3 da tarde, 18 horas com o Bispo Jean e 19h30 com o pastor Sérgio Freitas. Estacionamento gratuito, um amplo estacionamento, inclusive nós temos, creche gratuita para seus filhos e, é claro, você não paga nada para participar das reuniões e assistir à palestra. Venha disposto a lutar e com certeza Deus está disposto a transformar
a sua vida. Nós estamos vivendo na Universal a campanha da Fogueira Santa para uma nova vida no Rio Jordão, lugar onde o Senhor Jesus foi batizado e com certeza lugar marcado em uma transformação. Você que quer essa mudança, venha saber mais a respeito em Uma Universal. Nós ficamos por aqui, que Deus abençoe sua vida. Rio Jordão, o maior rio da Terra Santa. É também seguramente o mais conhecido. Citado nas Escrituras mais de 200 vezes, o Jordão tem 3 nascentes nas encostas do Monte Hermon. Ele forma o Mar da Galileia, que atravessa, cheio de vida, e deságua no Mar Morto, mas não sem antes irrigar o seu caminho. Este rio foi local de grandes milagres, mas o maior deles é o que ele representa, o ponto que divide uma vida entre um antes e um depois. Antes do Jordão, o povo de Israel era apenas povo, mas ao atravessar o Jordão, Israel passou a ser uma nação. Antes do Jordão, Naamã era um leproso, mas ao sair do Jordão, Naamã estava completamente curado no corpo e na alma. O rio que divide o deserto da Terra Prometida e até hoje é essencial. Em todo o seu longo percurso, o Rio Jordão carrega vida. Não foi por acaso que este rio foi escolhido por Deus como lugar de batismo de João. Um divisor para um antes e depois. Entrar com a velha vida e sair para uma vida nova. Muitos hoje buscam algo que divida sua história em antes e depois, sem saber que mesmo hoje podem atravessar o Jordão, por meio de uma verdadeira entrega, o arrependimento, dar as costas para antigos pensamentos e práticas, uma mudança de direção, o encontro entre Deus e o homem. A vida entregue no Jordão, uma travessia essencial para marcar a transformação que somente Deus pode fazer. Uma entrega capaz de fazer uma mera criatura se tornar um filho de Deus.